Nós pedimos ao Pai que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através da vida de Nelson Silvana. Queremos estar aqui conosco para receber a sua palavra. Amém. Usa, Pai, esse canal para falar conosco em nome de Jesus. Amém. Precisa? Ele está muito chique aqui, não sei. Esse é só para transmissão. Ah, para lá, tá bom. Ó, gente, a gente não está muito assim com a tecnologia. Nós somos dos anos, nascemos dos... vou falar, né? Nós somos nos anos 60, né? Na época de 60. Então, a gente não está muito habituado ainda com essa tecnologia, estamos sofrendo um pouco. Ô, baby, mas vem para cá, né? Fala primeiro, vai. Uai. É que tem muito a ver com você, o que eu vou falar também, né? É uma coisa muito interessante. O Everton contou um pouquinho da nossa história. Realmente, o Nicolas, ele está no estágio agora. Ele está fazendo radiologia. Então, assim, é uma área que a gente estava orando com ele para que Deus orientasse e ele soubesse da parte de Deus o que Deus queria para ele, né? Então, nessa parte, realmente, nós como pais, ele viu todo o exemplo, nós somos missionários desde novinho, de 18 anos, e Deus aprove a Deus escolher ele para ser influência onde Deus quer. Então, é isso que nós queremos também com Deus. E quando ele falou, olha, eu quero experimentar isso, tá bom. E aí ele começou o curso de radiologia e está fazendo o curso lá, está na parte de estágio, né, baby? Está no hospital agora e por isso que ele não está podendo vir aqui. Mas manda abraços para vocês. Ele sabe que aqui é a casa dele também, né? Falou, que saudades. Hoje a gente já falou com ele. Mas, irmãos, obrigado pelas orações, obrigado por todas essas coisas que a nossa vida aqui tem tudo a ver com vocês. Missões, nossa vida em missões tem toda trajetória muito a ver com a igreja aqui, com vocês, com apoio. E o nosso casamento, né, baby? Foi isso mesmo. Vocês conheceram a gente solteiro, não foi? Foi solteiro. Quem é que lembra da gente solteira aqui? Olha, tem uma turma que lembra da gente solteira. Gente, então é isso. Só que agora a barba branca, né, bebê? Caiu. Caiu. A experiência foi muita. Mas, irmãos, e glória a Deus, a gente ajustou bastante coisa. A gente veio realmente ajustando muita coisa para a gente poder estar nesse tempo aqui, vindo à igreja, os seguidores também, e para nós faz parte da nossa vida essa casa. E aí, a gente veio, logo a gente teve um seminário também lá na Jocum, bem sobre a área da família também. Então eu falei, nossa, quanta coisa boa sobre isso. E a gente sabe que a família é uma inspiração divina, é uma instituição abençoada por Deus, santa. E eu lembro que no início do nosso casamento, eu já tive que levar uma chamadinha de Deus, porque eu não me comportava muito bem com o Haldson na época. Verdade, gente. Família italiana. Brabo, né? Deus estava moldando, mas era muito forte. E nada melhor do que, gente, o casamento. A família faz isso com a gente. Ela nos modela, ela nos melhora, graças a Deus. Né? Se você aceitar os direcionamentos, correção e exortação de Deus, ela te melhora, com certeza. E eu lembro que nesse momento que eu não estava me comportando muito bem com o Haldson, Deus me chamou a atenção. Ele falou assim, Silvana, você já notou que você não está se comportando bem com seu marido? Eu, hã? Fui meditar e aquela voz no meu coração, e eu falei, o quê? Realmente você não está se comportando bem com seu marido? E ele começou a me mostrar meus momentos ruins. E ele falou assim, antes dele ser seu marido, ele é meu filho.
Captei, Senhor, a sua mensagem. Meus irmãos, é um fato. Antes de eu construir uma história com este homem, antes de eu ser esposa dele, antes de nós termos muitas coisas juntos, ele é o filho, é o filho do Senhor. E eu tive que respeitá-lo assim, aceitá-lo com tudo que ele tinha, para aprender com Deus a amar meu marido, como o Senhor ama. E isso mudou a minha história, isso me chamou a atenção. Hoje nós temos 27 anos de casados. Acho que é 27. A gente vê, Deus, olha, eu estou ruim de memória, mas é por aí, a gente casou em 98, a gente estava aqui em 97. E aí, gente, todo esse tempo aqui foi um tempo de muito aprendizado. E quando vocês aqui estão nessa semana tão abençoada, sendo chamada a atenção, não é? Tem exortação, tem dica, sabe? Tem momentos onde você reconhece as suas mazelas, você fala, nossa, eu tenho que mudar mesmo. Eu tenho que me tornar melhor, Deus. E quando Deus começou a trabalhar isso nas nossas histórias, a gente entendeu por que Gênesis fala que a gente seria, né, uma família abençoada, que nós poderíamos abençoar outras famílias. É através do nosso comportamento, é através das nossas atitudes, das nossas momentos de transformação, de comunicar o que Deus está fazendo conosco. E foi muito importante para nós essa semana, porque a gente está revendo muitas coisas. Nós estamos vendo quanta coisa que a gente ainda precisa mudar. E eu não sei você, mas eu espero que essa semana seja uma mudança de transformação. Deus está investindo em nós. Deus está dando oportunidade de a gente ser melhor. E vamos fazer isso através de estar escutando ao Senhor e dizendo sim para Deus. Mas lembre que você tem uma origem. Eu sou filha, ele é filho. Eu tenho que amar como Jesus ensina a amar. Eu tenho que andar nessa origem, entendendo a origem nossa, que nós não somos dessa estrutura aqui que é falha, né? Às vezes nós viemos de uma família muito difícil. Eu vim de uma família muito difícil. Eu era para ser abortada, mas a minha origem, da onde eu vim, Deus tinha plano para mim. Eu quero que você acredite que Deus tem um plano para você. Quando você acredita nisso, a sua história muda. E você vai entender que esse relacionamento não é só um com o outro, mas com pessoas, com amigos, com pessoas do trabalho, de escola, faz diferença. Então você aprende com Deus a como tratar o outro. E isso é a presença de Deus em amor, em santidade. Porque Deus é santo. Se você está linkado com Deus santo, então os seus relacionamentos vão ser santos. Vão ser cheios de amor. E é isso, né, baby? Foi uma história desse nível que a gente tem ainda aprendido no nosso casamento. E eu quero continuar com você, baby. Amém, amém. Nós sejamos pessoas abençoadas, família abençoada para se tornar uma influência. Então fale isso para o seu esposo. Se você está aí com seu esposo, com sua esposa, olhe para ele, para ela e fala assim, ou se você está com seu filho, abençoa ele também. Fala assim, nós somos feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus. Para abençoar. Para abençoar. A Deus. A Deus. E ao próximo. E o próximo. Amém. Amém. Amém? Então é isso aí, baby. Amém. É às 9, né? É até às 9? Ai, cadê o reloginho? O relógio está ali. Ah. Até que horas, reverendo? Meia-noite. Meia-noite? Meia-noite. Então estou tranquilo. Pode mostrar aí o... A gente vai estar falando um pouquinho, gente, sobre... Vou fazer um paralelo. Porque quando
as terras são conquistadas, Israel tem que entrar na terra prometida, ele tem que vencer os inimigos, verdade? Tem os desafios. Eu quero fazer um paralelo com a nossa vida interna, porque nós temos que vencer também os inimigos aqui dentro, né? E quando se fala de casamento, né, qual é a nossa dificuldade? É conosco mesmo. É o inimigo que está dentro de mim. Esse é o pior. Vencer, porque muitas vezes a gente nem sabe, né? Silvana veio da família italiana, gente. Ela só reproduziu, né? Ela reproduziu aquilo que a casa dela, a mãe dela mandava em tudo. É a mãe que resolvia tudo. Então qual era o natural dela como filha? Resolver. Aí ela casa com um baiano nordestino, onde o homem tem que ser homem. E quem manda na casa é homem. Aí juntou, o pau quebrou. Verdade. Aí Deus teve que trabalhar com quem? Com a gente. Com a gente. Então, por isso que casamento, querido, casamento, se tem uma coisa que nos leva à santidade, é o casamento. Porque tudo que é feio em nós, estoura onde? Não é dentro da igreja. Tudo que é feio, que está escondido, aparece onde? Em casa. E é aí que Deus tem que trabalhar. Por isso eu quero falar sobre identificando e vencendo os inimigos internos. Eu gosto dessa imagem, porque muitas vezes o inimigo está no nosso meio, está dentro, lá dentro de nós, e a gente não vê. Se não é o Espírito Santo para falar assim, olha, tem um lobinho aí no meio aí, ó. Dá um jeito de tirar da tua vida. Está destruindo a tua vida. Está destruindo o teu relacionamento. Está destruindo o teu futuro. E muitas vezes a gente é cabeça dura porque a gente não quer ouvir o que Deus está falando. Então temos que identificar. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em... Pode passar a página, Juízes 1. 9, 10. Tá bom. Instituiu aí, pastor. Melhor, para ganhar tempo, queridos. Vamos começar a ler por ali. O que Deus falou para Moisés? Quando você entrar na terra que eu vou te levar, destrói todos os inimigos. Não deixa nada. E é tão poderoso essa palavra, né, que ele fala assim, olha, e o seu Deus as tiver dado diante de ti para ferir totalmente, as destruirás e não farás com ela aliança. Não vai se aliançar a elas, nem terás piedade Delas, é mesmo. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes nós temos aqueles pecadinhos de estimação. Você sabe o que é pecadinho de estimação? Você sabe que é feio, mas você gosta dele. Você gosta dele. E muitas vezes eu estou querendo assim, não tenha piedade, destrói. É um mal, tem que ser destruído. Só que muitas vezes nós vamos conquistando serras aqui dentro, deixando o Espírito Santo a posse, entra, invada, traz luz. Só que tem lugares que a gente fala assim, aqui não. Aqui pode deixar, tá bom assim. Meu marido já acostumou, já. Minha mulher já acostumou, já não tem mais problema. Né? Porque a gente usa até aquele ditado assim, né? Time que está ganhando não se mexe, né? Só que muitas vezes tem gente que está insatisfeito mesmo ganhando. Só que a gente prefere muitas vezes ficar, não, é um errinho, a minha esposa já acostumou já. Eu dou uns gritinhos com ela de vez em quando, mas ela tem um coração perdoador. Não, queridos, é um pecado. E a Bíblia fala o quê? Quando você entrar na terra, destrói todos os inimigos. Não tenha piedade, e nem se aparentarás a ela, né? Não dá seus filhos. E isso é muito sério, queridos, é muito sério. Porque quando se fala de relacionamento, aquilo que eu não venci, aquilo que eu não tenho deixado Deus trabalhar, aquilo que eu não tenho deixado Deus mexer na minha vida, vai afetar quem? Quem está perto de mim. E a primeira pessoa que vai sentir o impacto é o meu cônjuge. E depois quem vai sentir o impacto são os nossos
filhos. Porque eles estão vivendo com a gente o tempo inteiro. É Ele que vê quando a coisa estoura. É Ele que vê quando a coisa fica feia. É eles que estão vendo que tem que tentar esconder alguma coisa, tentar abafar. Mas a Bíblia fala o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Isso é muito sério. Anda na minha presença e ser perfeito. E nós temos dificuldade, queridos. Porque a gente... não, isso é impossível. É assim que a gente pensa. A carne é fraca. Só que a Bíblia fala o quê? Anda comigo. Anda pela minha palavra. E você vai conseguir. Sozinho não. Se fosse invertido, se ele falasse assim, ser perfeito e anda na minha presença, ia funcionar? Não ia. Não ia dar certo. Né? Se ele falasse assim, olha, tem uma família perfeita, aí você vem na igreja. Ia dar certo? Não. Nós estamos num processo de conquista. Nós estamos em processo, sabe, de deixar Deus invadir todos os espaços. Pode passar o slide. E ele pede o quê? Seja forte. Porque deixar Deus entrar nesses locais exige coragem. Você ouviu muita coisa essa semana. E eu não sei como é que você deparou com elas. Foi desafiador para você algumas coisas que você ouviu aqui? Porque conhecimento exige um posicionamento. Porque senão a gente vive embaixo de culpa. É só informação que entra, mas eu não vivo. Qual é o desafio que Deus quer de nós? Tenha coragem para viver. Pode passar, está lá em Josué 1, 6 a 8, né? Eu quero ressaltar, queridos, ser forte e corajoso, porque você vai fazer o quê? O povo alcançar a terra. Tem que ser forte. Você já pensou que a tua família está dependendo da tua coragem, da tua força? Você já parou para pensar nisso? Que o teu filho está olhando para você e querendo ver essa força. O que me fez acreditar em Deus? Foi saber que minha mãe amava a Bíblia, amava Jesus. Eu falava assim, eu nasci no lar cristão, mas estava tão perdido como tanta gente. E eu ainda vivi em condenação, porque quando você nasce na igreja, né, no lar cristão, você vive condenação. Eu tinha medo do inferno. Então eu cumpri todos os rituais. Mas quando eu olhava para minha mãe, ela era tão sincera, tão envolvida, que eu falei, não, tem que ser verdade, eu tenho que viver isso. E por causa daquele amor, daquele anseio que ela tinha por Jesus, da forma como ela falava sobre a Bíblia, da forma como ela via do culto de oração, mexia comigo. Eu falei, tem que ser verdade tudo isso. Se tem alguém errado, sou eu. E por causa disso eu conheci Jesus. Ser forte e corajoso. Porque tem uma parte que é mais complicadinha ainda, que ele fala ainda, ó, ser forte e muito... Eu não vou ler não, queridos. Estamos com esse texto, né? Ser forte e muito corajoso, né? Ser forte. Está vendo aí o segundo parágrafo? Ele dá uma ênfase maior. Ser forte e muito, ou umas traduções, muito. Porque você vai precisar ainda de mais força. É para viver essa palavra. Aí esse que é o desafio. É como eu falo, você tem que ser forte e corajoso para encarar os inimigos. Você tem que ser forte e corajoso para, né, montar um exército e lutar. Mas você ainda tem que ser muito mais corajoso para viver essa palavra, para guardar ela, para cumprir tudo quanto nela está escrito. E é aí que a gente erra. E está afetando a nossa vida, está afetando os nossos relacionamentos, está afetando os nossos filhos. Porque exige que eu tenha coragem. E ele fala o quê, ó? Ainda, medita nela de dia e de noite. Gente, meditar nela de dia já é difícil.
Agora de dia e de noite. E quantas vezes a gente nem medita? Porque esse que é o desafio. Se eu quero ter uma família que impacta a sociedade, eu tenho que viver essa palavra. Se eu quero ter uma família que mude a sociedade, porque uma família sadia, gente, ela faz o quê? Muitas famílias sadias fazem uma sociedade sadia. Por que o mundo está todo complicado hoje? Porque tem muita família doente. A gente estava numa escola, queridos, e a gente a diretora pediu para a gente falar sobre drogas, porque tem muita gente dentro da escola usuário de droga. Tem gente dentro da sala de aula que está vendendo droga. E ela fala, eu preciso que vocês falem também sobre suicídio. Tem muitos jovens que estão totalmente deprimidos e não quer mais viver. O problema são eles? Qual é a raiz do problema? Vai na casa deles para você ver o que está acontecendo. Vai viver, vai saber como é que é a vida familiar. Como a Silvana falou, ela veio de uma família desestruturada. Querido, isso afeta, porque quando a gente se une, a gente vai ter problema, porque os inimigos que ela não vence, vem para onde? Eu vou ter que encarar os inimigos dela também. E os meus inimigos que eu não venci, eu vou chegar para minha esposa e vou jogar sobre ela. Se vira. Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Você me ama, me aceita assim. E tem muita gente que está vivendo assim, a síndrome da Gabriela, dentro do relacionamento. E não há esperança. A gente está trabalhando com um casal onde a mulher fala assim, eu não aguento mais... Eu estou falando de cristão, tá, gente? Família cristã. Porque eu cansei de ser o sacerdote da minha casa. E eu falo para ele ser o sacerdote, e ele não é o sacerdote, ele nem lê a Bíblia. E o homem tem que ouvir isso dela, mas com amargura. Porque ela fala, está errado, a minha família está errado, porque eu estou tendo que assumir, mas não estou aguentando. Por quê? Porque ele não ama essa palavra. Gente, se a gente não ama a palavra, complica tudo. Porque nós somos mudados e transformados por essa palavra. Pode passar. E eu quero trazer o lado de Juízes, gente. Porque Juízes fala o quê? Muitas tribos, né, que a gente lê Josué, a gente acha que arrasou, né? Mas quando você vai ver lá no finalzinho, você vê que ficou muito inimigo na terra. Ficou muito inimigo na terra. Eu acho que esse é... Pode abrir lá em Juízes 1,19, tá? Esse é 1,19, isso aí. Mas pode voltar o outro, é 1,19, o anterior. Ele vai falar sobre as tribos, e vai falar assim, ó, e Judá expulsou o pessoal da montanha, mas o pessoal do vale não expulsou porque eles tinham carruagens de ferro. Ah não, gente, vai dar trabalho. Não, a gente já venceu a turma de cima, né? A gente já venceu aqueles, e não, de lá vai dar muito trabalho, o inimigo é mais forte, está todo, né, ferramentado, deixa eles ficarem. Aí você vai vendo que cada tribo, né, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, mas os jebuseus habitaram onde? No meio deles. Tem muito inimigo que nós deixamos ficar aqui dentro. Tem muito inimigo que nós deixamos estar conosco. Era para a gente jogar fora. Era para a gente dizer não, eu não quero, e se posicionar. Só que os inimigos foram ficando. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem as suas aldeias. Aí vai, mas eles ficaram onde? Habitando no meio do povo. Próxima página, que eu gosto dessa aqui, gente. Essa aqui eu acho legal. Alô? Próximo. Ali. Isso.
Porque quando ele fala da tribo de Assé, gente, que ele não expulsaram os inimigos, nem os habitantes de Sidom, mas fala assim, olha, 32, os asseritas habitaram no meio dos cananeus. Aí o negócio fica feio. Porque os outros, eles estão habitando no meio deles, só que algumas tribos, elas ficaram exatamente rodeadas de inimigos. E o que Deus falou para Moisés? Destrói todos. Queridos, e quantos inimigos nós temos internamente que a gente está deixando viver na nossa vida? Está deixando viver na nossa casa. Inimigos que estão dominando, né? Pode passar. E a parte mais complicada, porque o problema não sou eu. O problema não vai ser a gente. O problema é o que vem depois. Josué filho de Nun, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao monte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, toda a geração, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e pior ainda, e o que ele havia feito por Israel. De quem é a culpa? De quem é a culpa? De Israel. Eles não ensinaram. Não conheciam. Gente, é tão forte para ser, eles não conheciam o Senhor. Tanta coisa aconteceu. E quantas vezes a gente está vivendo com inimigos e a gente está passando toda, porque quem vai sofrer a retaliação vai ser o nosso filho. Porque o que eu sou e que o Silvano estamos passando para ele de herança é o que ele vai carregar. É o que ele vai carregar. Então muitas vezes a gente está produzindo filhos que não creem em Deus mais. A gente está criando filhos que não têm fé, né? Eu lembro de um amigo meu que falou assim, ele tinha 5 anos de idade, filho de pastor. Um trauma que ele teve terrível na vida dele. Ele tinha 5 anos e ele falou assim, pai, eu quero uma bicicleta. E o pai falou assim, vai orar, filho. Bonito, né? Vai orar, filho. Só que o pai não estava nem um pouco interessado em que o filho tivesse uma bicicleta. Porque ele mesmo não estava aberto para ser a resposta para o filho de 5 anos. Mas eu disse, filho, ora, filho. E ele falou para mim assim, orei até os 10 anos. Deus não me ouviu. Agora ele era um adulto que estava dentro da igreja, mas o sentimento que ele tinha é, Deus não gosta de mim e Deus não me ouve. E quando ele vê alguém dizendo que Deus deu alguma coisa, que sentimento ele tem? Eu não tenho valor nenhum para Deus. Onde que ele aprendeu isso? As nossas condutas em casa, a nossa forma, o nosso tratamento, até como a gente se relaciona com Deus, afeta. Tem inimigos que têm que ser jogados para fora, e não só ser jogado para fora os inimigos. E por que teve esse problema? Porque eles não expulsaram os inimigos e agora deixou uma geração totalmente debaixo da influência daquela turma que estava lá. Pode passar. E um dos nossos erros, queridos, é de não consultar o Senhor. Pode passar? Pode passar. Josué 9, 14, 16. Vai contar a história dos Gibeonitas. Todo mundo sabe da história dos Gibeonitas, não sabe? Então vou dar uma paradinha rapidinha aqui para quem não conhece a história. Eles tinham que entrar na terra e eles tinham que destruir todos. Os Gibeonitas pensaram assim, agora, né?
Agora a gente está na linha, a gente está na rota de destruição, temos que planejar algo. Então eles vestiram roupas velhas, pegaram pão velho, chegaram para Josué e falaram assim: olha, faz uma aliança conosco. Nós somos um povo muito distante, mas a gente está vendo que Deus, seu Deus, está fazendo com os povos. Faz uma aliança conosco. Olha aqui, quando eu saí de casa, a nossa roupa estava novinha, tinha acabado de sair da loja. E ele olhou para eles todo rasgado, assim, a roupa velha. E esse pão aqui, ó, saiu do forno, estava cheiroso. Agora estava mofado e duro. E a Bíblia diz que Josué, ele não consultou o Senhor e fez uma aliança com o inimigo. Aí agora eles tiveram que ficar onde? Na terra. Tiveram que habitar no meio deles. Gente, isso é muito complicado, porque muitas vezes nós temos feito alianças, gente, com o nosso orgulho, um pecado de orgulho. Eu conheço família que está morrendo dentro da igreja, mas não pede ajuda. Não pede ajuda. Porque ele fala, não fala. Eu ia até dizer para a criança assim: olha, o que está dentro de casa, fica dentro de casa. Aí um pecado vai chamar outro pecado, que é o pecado de mentira. Está tudo bem. Chega na igreja, dá glória a Deus, abana, né, fala com os irmãos, dá um sorriso, mas em casa está mal. Muitas vezes é isso que a gente faz. Não, foi só uma coisinha, é só um inimigozinho, não vai afetar em nada. Afeta, porque se não afetar agora, ele vai afetar onde? Lá na frente. Vai afetar na frente, pode passar. Desejar ser como as outras nações. Pode passar? 1 Samuel, né, quando eles chegam, né, tá na terra, e era todo mundo tá debaixo da direção de Deus. O que os anciãos falaram para Samuel? Queremos um rei. E lá embaixo está escrito: seremos como todas as outras nações, um rei governará sobre nós. Quantas vezes, gente, a gente está aqui e a gente rejeita os princípios do reino de Deus, porque a gente deseja os princípios de estar vivendo no mundo. Eu lembro de uma irmã, chegou para o pastor e falou assim: pastor, o que eu faço? Meu marido está chamando outra mulher. Tem criança aqui? Tem não, né? Tem. Tem? Então, né? Chamar outra pessoa. Pastor, o que eu faço? Gente, olha que situação dessa esposa. O próprio marido veio com uma proposta de uma pessoa lá de fora. Porque na mente dele, o que está lá dos povos de fora, do inimigo, propõe, é melhor. É melhor. Liberdade. O que o povo de Israel via? A adoração do povo de Israel era tudo o quê? O Senhor é Deus, e tinha sinais, tinha tudo. Mas quando ele vê a adoração dos pagãos, como é que era? Gente, era orgia. Tinha sacrifício, tinha muita coisa envolvida. Muitas vezes a gente está vivendo dessa forma. Teve uma mulher que falou, uma irmã, que falou que, gente, para eles terem relação, o marido tinha que abrir uma revista pornográfica em cima dela. Eu estou falando da igreja. Eu não estou falando do povo lá de fora, não. O que é que enche a nossa mente? Se eu vou encher de sujeira, se eu vou deixar que esses inimigos, eles ditem o que como eu vou viver, o que eu vou trazer para dentro de casa é o quê? O que eu vou trazer? Filhos que encontram filmes que não deveriam ver no computador do pai.
Ou vice-versa. O que é que está? Porque queremos ser como as outras nações. E esse é um dos problemas. Nós temos que expulsar todos. Pode passar. Pode passar? Deixar de servir ao Senhor e servir aos deuses. Gente, Josafá, olha, muitos anos depois, nos avivamentos que tinha em Israel, eu acho muito forte que ele fala o quê, ó? E ele, né, além de ter feito tantas coisas, o rei Josafá fala, e ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas. Aonde? Sal. Aonde que estava? Os altares pagãos estavam onde? No meio deles. No meio deles. Muitas vezes que nós estamos com esses sentimentos que a gente quer ter, e a gente vai colocando coisas no lugar de Deus. Quantas vezes a minha esposa, se eu não vigiar, ela vai ser o Deus da minha vida? Quantos casais que o filho é o Deus? O filho é o Deus. Porque aqui está falando de Deus pagão, mas quantos altares nós temos na nossa vida onde o meu trabalho, ele é um Deus tão poderoso que ele está destruindo a minha vida, do meu relacionamento familiar, e eu não vejo. Deuses, se a gente não destrói os inimigos internos, ele vai começar a nos destruir internamente. Por isso que Deus fala, não deixa nada. Destrói. Destrói. Pode passar. Portanto, cuidar diligentemente de amar o Senhor vosso Deus, porque de algum modo, se de algum modo desviardes e vos apegar ao resto dessas nações que ainda ficam entre vós, e com elas contraístes matrimônio, e entrades a ela e ela a vós, saber com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós. Forte, né? Porque se você ainda está conectado a esses povos que deixou viver, Deus vai falar, não tem jeito não. Não tem jeito. E eles serão por laço e rede, açoite às vossas ilhagas e espinho aos vossos olhos, até que pereçais na boa terra. Tem muita gente que está morrendo na terra prometida, porque deixou ainda inimigos habitar, dominar. E a Bíblia fala o quê? Se você viver essa palavra, ser forte, não só para jogar fora, para dizer, não, Deus, eu não quero mais, pode passar, mas ser forte para viver essa palavra, porque, queridos, um dos inimigos que habitam dentro de nós é o da irresponsabilidade. A gente está voando. Na Bíblia tem até a história de Davi, se você for olhar, Davi é muito triste, né? Quando você vê como que a irresponsabilidade dele em relação aos pecados do filho mexeu tanto, destruiu tanto. Pode ler lá que você vai ver que o negócio fica feio. Né? A gente trabalhou com um casal, queridos, e esse homem, cristão, há um bom tempo já na igreja, e ele achava que a responsabilidade dele era o quê? Colocar o pão dentro de casa. Ele está errado? Não. Mas é só isso? Não. A mulher dele estava destruída. E ele achava que a culpa não era dele. Porque eu sou um homem bom. Eu coloco dentro de casa. Porque ele estava fazendo o que o pai dele fez. Ele só reproduziu. Mas qual é o erro dele? Não querer mudar com as informações que tinha.
E para ele era difícil, porque eu falei assim, olha, você é responsável não só pelo alimento, mas você é responsável pela saúde emocional da sua mulher. Você é responsável pela saúde dela. E ele tira o corpo fora e ele fica irresponsável. Querido, esse é o inimigo que muitos de nós temos aqui dentro. Eu faço de conta que não estou vendo. Estava conversando com a mulher, ministrando ela. E ela abriu o coração para mim e ela falou o seguinte, olha, o meu pai, ela era filha de caminhoneiro. E aí, porque na nossa conversa eu também era, e teve um assunto em comum. E ela falou assim, meu pai viajava e deixava a gente até sem comer. Ele dava um dinheiro e não demorava um tempo a voltar. E ela falou assim, tinha um momento que a gente passava fome, eu via minha mãe fazendo tantas coisas para tentar suprir, dar um jeito naquele tipo de vida que ela vivia. E ela falou para ela mesma, ela disse para ela mesma, eu não vou deixar nenhum homem dominar a minha vida, direcionar. E quando ela casa com esse homem, quem você acha que era o sacerdote? Ela. Porque ela falou assim, eu não quero que meus filhos sofram como eu sofri. E ela não deixava o marido dela ser quem ele tinha que ser. Pelo aquilo que ela tinha vivido. O inimigo que estava dentro da casa dela. Sabe? Na família, aquilo que ela viveu, ela reproduziu. Nós temos que reproduzir. Queridos, o que eu estou vivendo que está indo contra as verdades bíblicas que eu tenho que tirar? Outro inimigo. O tempo está voando, gente. Pode passar. Insegurança. Quantos filhos vivem debaixo dessa insegurança? Porque muitas famílias que a gente vai conversar, queridos, e a gente tem que falar para elas assim, olha, para de usar essa frase. Porque na hora que estão conversando com a gente, eles falam assim, eu já falei para ele, se ele continuar assim, eu vou embora. E sabe quem escuta essa frase? Os filhos, que vivem no meio de insegurança, se eles vão sair. Eu lembro da história de uma criança que falou assim, pai, eu vou me comportar, eu vou ser um bom menino. Só na hora da briga, chegava perto dele e ficava, pai, eu vou ser um menino bom. Porque ele achava que a culpa era dele. Porque inimigos de insegurança, de ameaças, quantas vezes a gente quer ganhar o nosso relacionamento debaixo de ameaça? São inimigos. São inimigos, querido, isso é tão sutil. Né? Eu lembro de um amigo nosso, né, que tinha uma experiência bem legal, essa experiência, porque eles tinham os atritozinhos, sabe, da equipe, assim, umas faísquinhas que saía, né, eu conversava com ele, só que eu descobri que a vida dele estava afetando toda a equipe. As meninas que trabalhavam com a gente, as mulheres solteiras, odiava o relacionamento deles. E já estava com raiva dele. Vou dar só um detalhezinho do que acontecia. Gente, coisa boba, você não imagina. Inimigo é muito sutil. Olha o que fazia. Ele não era gentil com ela. E quando a gente conversava, ele falava assim, não, ela já sabe. Ah, não, a gente, ó, aquela história do time, não, né, time que ganha não se mexe. E teve um momento, você tem uma ideia, que a equipe ficava assim, né? Sabe aquelas portas que vai e volta? Que você passa, solta e ela vem com força? A gente estava atravessando, né? E ele passou com força, soltou quem estava atrás, ela, e a porta bate nela, ela dá um grito. E ela fala o nome dele, ai, fulano. E eu falo assim, para você aprender a ficar esperta. Vamos embora. Meu Deus. Eu estou falando agora de missionários, tá? Inimigos que vai vivendo, e eu deixei ficar. Só que agora, aquele probleminha deles em equipe não afetava, estava afetando todas as mulheres. Falavam assim, aquele cara é terrível. Eu tive que conversar com ele, para com isso.
Para de tratar sua esposa desse jeito, porque já não é mais um problema de vocês, é um problema de equipe agora. O que os nossos inimigos produzem em nós que está afetando, que está ao nosso redor? Pode passar. Indiferença à linguagem do outro. Quantas vezes a gente não está nem aí com o que o outro sente e deixa de sentir? Quantas vezes, querido, a esposa está chorando, né? Igual uma mulher falou assim, ele chega em casa, eu estou com o olho cheio de lágrima, eu chorei a tarde toda. Ele chega em casa do trabalho, olha para mim e fala que vai dormir um pouco. E ele não me pergunta o que aconteceu. Eu estou falando de lares cristãos. Porque na cabeça dele, ele está de cabeça cheia, ele está cheio. Ele está cansado, ele trabalhou o dia inteiro, só que ele esquece. Eu falei para ele, você tem que entender que marido é 24 horas, marido. Você é trabalhador só um período do dia, mas marido é 24 horas, pai é 24 horas. E você pode tirar a licença de ser pai e mãe? Não. Pode falar, não, agora cansei, agora é meu tempo. Filho, pega a criança, vai lá para fora. Não. Não. Quando eu disse sim, eu prometi muita coisa, 24 horas. Então, quando eu saio do trabalho, eu deixei de ser um funcionário. Mas em casa eu sou o quê? Marido e pai. Muitas vezes a gente não está preocupado com o sentimento do nosso cônjuge. Pode passar. Falta de confiança. Gente, isso é complicado. Porque muitas vezes está gerando pessoas com problema. Meu pai foi um homem assim, muito simples, que venceu na vida, né? A vida do meu pai é uma confusão, da família do meu pai. Ele era o mais velho, ele pegou os irmãos, ele cometeu alguns erros, né? Ele pegou os irmãos, deu para um monte de gente, os irmãos dele, para cuidar. Tinha mãe. Né? Não tinha mãe, tinha madrasta, ele falou que a madrasta estava mal, ele pegou os filhos e os irmãos e deu. Distribuiu os irmãos. Meu Deus. Esse era meu pai. Viveu na casa de alguém, aprendeu a dirigir sozinho. Então é um homem que chegou, construiu uma família, e ele era um homem vitorioso. E se tinha uma coisa que a gente não podia em casa ter, é reclamar da vida. Que ele falava o quê? Você não sabe o que é sofrer. Aí a gente já... A gente não tinha direito de reclamar de nada, porque ele realmente... E ele tinha autoridade. Só que foi um homem que não aprendeu. E quando ele teve filhos, ele também não sabia também tratar da gente também não. E eu lembro que meu pai chegou para mim e falava assim para mim, filho, vai em tal rua resolver, que ele é adolescente, né? Vai resolver umas coisas aqui para mim na rua. E eu tenho um probleminha, né, que eu não gravo nome de rua, até hoje. Isso é um problema que eu tenho, gente. Eu preciso de referência, não dá nome de rua que não funciona. E eu falei, pai, eu não sei onde é que é. Aí ele falava assim, aquela rua tal, aquela. Aí eu falava, ixi, vai dar ruim. Aí eu falava, pai, eu ainda não estou conseguindo lembrar. Aí ele mudava o tom. Olha bem, aquela loja. E ele falava da maneira dura. Aí eu falava assim, agora que ferrou tudo, estragou. Aí eu falava, pai, não sei, pai. Aí ele jogava pro meu irmão do lado e falava assim, vai para mim lá e resolve. Quando ele fazia isso, aí eu virava um bicho, porque eu achava, ele me destruía, e eu falava para ele assim, se você sabia que eu não posso, por que você me pede? Aí ele falava comigo, eu gritava, e minha mãe dava um grito lá no fundo, mete a mão na boca! Essa é a minha casa, gente. E eu falei para mim mesmo, quando eu crescer, eu não vou fazer isso com meu filho de jeito nenhum. Não vou ser igual ao meu pai.
Tu já fez essa frase? Não vou ser igual minha mãe. Tu já fez esse tipo de comentário? Quando eu tenho filho... Oh, que bênção. Quando eu tenho filho... E eu me vi reproduzindo a mesma coisa, gritando com ele, gerando insegurança. E eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Meu pai não tinha informação. Eu falei assim, mas agora eu tenho. Eu não quero isso na minha vida. Porque meu pai gerou em mim insegurança. Meu pai gerou em mim incapacidade, sem querer. Não é que ele queria, ele achou que estava fazendo certo. Só que na maneira dele de fazer, ele estava destruindo até a minha identidade. Mas agora com Jesus, eu sabia que esse inimigo não tinha que continuar na minha família. Amém. Meu filho não tinha que passar pelos mesmos traumas. Porque agora eu sabia que era o inimigo que eu tinha que vencer. E essa é a diferença. Pode passar. A gente está voando. Falta de transparência. Falta de transparência, gente. A gente estava fazendo um trabalho e um taxista me procurou. Taxista não, na verdade um Uber. E esse irmão me procurou para pedir ajuda. Porque ele teve um desentendimento na igreja. Ele era do louvor. E ele teve um desentendimento. Né? E ele estava assim meio amargurado com o irmão. E quando ele foi pegar um táxi, entrou uma mulher bonita. Ele era casado com uma menininha, uma criança. E essa mulher bonita deu bola para ele. E ele caiu na cilada. Caiu na cilada. Só que depois dessa cilada, ele começou a perceber que entravam muitas mulheres bonitas no Uber. E ele começou a ter vários casos com mulheres diferentes no Uber. E sabe o que é o interessante? Ele era ministro de louvor. Você acha que ele parou de ministrar na igreja? Não. Só que o Espírito Santo é tão bom, gente. O Espírito Santo é tão incrível. Que chegou para ele e falou o seguinte: você tem que dar um jeito na tua vida. E quando ele me procurou, porque quando você pega Uber, ele abriu o coração para alguém e essa pessoa falou assim: eu não tenho como te solucionar, eu não tenho como te ajudar, mas eu conheço alguém que pode te ajudar, e passou para mim. Meu Deus. Porque ela era solteira, ela falou assim: gente, um homem que eu vou fazer? E ela passou para mim, e ele chorou muito, porque ele estava enganando a igreja, ele estava enganando a esposa, e o pior de tudo, ele achava que podia enganar a Deus. E virou uma fortaleza dentro da vida dele. Eu falei assim: você quer destruir essa fortaleza? Primeira coisa, você tem que abrir o jogo. Mas o meu pai é o pastor da igreja. Meu Deus. E eu falei: melhor ainda. Melhor ainda, porque ele vai saber como te ajudar. E ele falou assim: e se ela me deixar? Tem que ser muito corajoso. E se ela me deixar? Eu falei assim: olha, você quer resolver essa situação? Você tem que ser transparente. Deus não trabalha em trevas. Deus é o Pai das luzes, o qual não há sombra e nem variação alguma. Se Ele não tem variação, então na minha vida não pode ter sombras. Na minha vida eu tenho que lutar contra tudo aquilo que traz sombra. Eu tenho que ser forte e corajoso para lutar e dizer: Deus, eu não quero esse inimigo na minha vida. Amém. Amém. Pode passar. Falta de comunicação. Isso é terrível. Gente, o que mais a gente vai conversar com os casais, o que mais acontece é comunicação truncada. Porque não sabe conversar. A gente conversou com um casal que ela já chegava dizendo assim: ele fez isso comigo.
Aí você perguntava para ele, você fez isso com ela? Ele falava assim, não. Não, ele fez isso. Ela nunca perguntou para ele se ele tinha feito ou não. Ela já decidiu que ele era culpado, sem conversar. Ela já deu o julgamento. Ele me machucou. E ele nem sabe o que aconteceu. Quantas vezes a gente não dá ao nosso cônjuge o direito da dúvida? Gente, o inimigo aqui para ele. O direito da dúvida. Muitos casais passam o dia inteiro com um bico, sabe? Um bico com o outro. Porque não perguntou. Porque estava na dúvida. Você falou porque quis ou não? Você quis me machucar? Ou você não prestou atenção no que você falou? Muitas vezes a gente põe palavras na boca do nosso cônjuge. Coisa que ele não disse. Ou coisa que a gente nem teve a preocupação de conversar. Inimigos que está no nosso casamento e que está destruindo e que vai afetando, sabe? Não só a gente, mas vai afetando os nossos filhos, porque também não conversa. Sabe aquele moleque que vai crescendo e diz assim, mulher não sabe o que fala? Ele aprendeu com quem? É a mesma coisa que a gente fala. Quando tem um barbeiro no trânsito, o que a gente fala? O quê? Os homens? É mulher no volante. Meu Deus. Tem muita coisa que a gente vai só reproduzindo e a gente nunca conversou. E a gente julga pessoas e já define quem são os nossos filhos. A minha irmã ela passou por um momento bem interessante. Que a minha mãe, gente, minha mãe teve 7 filhos. 7 filhos, gente, é muita coisa, parece que não, mas 7 filhos é muita gente na casa. E a minha irmã mais velha, ela era a top de linha. Porque minha mãe, ela tinha falta de algumas coisas na vida dela. E a minha irmã, quando nasceu, a primeira, ela nasceu com todos os atributos que a minha mãe queria. Então, minha irmã mais velha era perfeita. E ela é bonita mesmo, minha irmã era incrível mesmo, gente. Só que olha o problema da minha mãe. Ela comparava ela com as outras. Chegou ao ponto de uma mulher na rua passar e chegar para minha irmã mais nova e falar assim, nossa, que menina bonita. E ela falou assim, não é mesmo? Linda, né? Nossa, muito bonita. Aí minha mãe percebeu que ela está falando da outra. Ela falou assim, o quê? Você está falando dessa aqui? Na frente da minha irmã. É triste. Gente, muitas vezes a gente não está sabendo agir, porque a gente está deixando o que está dentro do nosso coração dirigir as nossas emoções, dirigir a forma como a gente fala. A gente machuca. Pode passar, para terminar, gente. Falta de perdão. E é um problema porque a Bíblia fala o quê? O que a Bíblia fala no Pai Nosso? Perdoai assim Como nós perdoamos. Assim como. Quantos de nós estamos com as orações interrompidas? Porque a gente tem esse inimigo dentro de nós e a gente fala, não vou perdoar. A tia de Silvana, recém-casada, a história dela é isso aqui, gente. Ela é recém-casada, novinha, empolgada. Sabe como ela é empolgada? Né? Novinha. E assim, e para ela, o marido dela era cara, conquista, o homem que ela amava e que ela ia casar. E ela tinha um prazer de mostrar para todo mundo que era o marido dela. E estava numa reunião de amigos, sentados, vários amigos conversando. Ela sentou no colo dele, na frente dos amigos. E ele olhou para ela e falou assim, para com esse fogo. Deus. Ela levantou. A coisa aconteceu. Acabou a reunião.
Ela chegou para ele e falou assim: olha, nunca mais você vai ver uma ação minha de carinho com você. E assim o casamento dele foi a vida toda, sem mais nenhuma expressão de carinho. Ele era orgulhoso demais para pedir perdão. E ela estava ferida demais para perdoar. Só que quando a gente deixa Jesus entrar aqui dentro, esse inimigo não pode ficar no nosso meio. Porque esse inimigo destrói a gente. Porque a gente se torna alguém amargo. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós estamos aqui, enquanto a gente não está no céu, a gente vai estar em guerra. Porque o que eu estou falando é o quê? É identificar o inimigo. Talvez você tenha outros problemas no teu casamento que você sabe que você tem que se posicionar. Porque estamos nessa terra e a gente está o quê? Nós estamos sendo transformados. A Bíblia diz o quê? Desenvolvei a vossa salvação. Nós estamos em transformação. A Bíblia diz o quê? Nós somos como a luz da aurora que vai clareando, clareando até ser o quê? Dia perfeito. Tem coisas que tem que mudar, mas o que Deus quer de nós, primeira coisa que Ele quer de nós é o seguinte: identifique os inimigos que estão destruindo o teu casamento. Identifique aquilo que traz tristeza no seu relacionamento. Identifique aquele que prejudica o teu filho a crescer de forma saudável. Identifique, veja e lute. Não permita que ele viva no nosso meio. Não permita que ele habite no nosso meio. Porque a gente não vai ser bênção. A gente não vai ser bênção. A gente, só para terminar aqui, da última história. A minha cunhada, a gente lutou para ela chegar na igreja, né? Para ela voltar para Jesus. Com o marido dela, voltar. E eles voltaram. Estavam no grupo de discipulado da igreja. Só que ela chegou para mim e falou assim: eu não entendo, os dois brigam na nossa frente. Os líderes do grupo brigam na frente do grupo. E ela fala: que coisa mais estranha, eu nem sei o que fazer. E eu falei assim: ixi, o negócio está feio. Queridos, porque se eu não encaro como inimigo, esses inimigos vão se manifestar na frente de qualquer pessoa. Nós não somos perfeitos, mas nós somos chamados à perfeição. Nós somos chamados a ser santo e ter uma família santa. Amém? Amém. Por isso que ele fala com Josué: ser muito corajoso para cumprir, para viver isso aqui. Queridos, se a gente viver essa palavra, nós não vamos aceitar inimigos habitando no nosso meio, não. Amém. Ele pode até estar habitando agora, mas nós temos a meta: você não vai durar muito tempo, não, porque em Jesus isso vai mudar. Amém. Porque você está nesse casamento para fazer o seu companheiro, a sua companheira feliz, para fazer chegar mais perto de Deus. Feche seus olhos. Oh, Jesus. Sim, Senhor Jesus. Eu sei que é muita luz, muita informação que você tem escutado essa semana. E talvez você identificou muita coisa que está contigo, que afeta até você mesmo sozinho, afeta seus amigos. E você sabe que não tem nada a ver com o reino de Deus. Verdade.
Coisas que muitas vezes veio com a família. Aprendemos. E Deus nos convida a falar: oh, Jesus, nos ajuda a expulsar esses inimigos, por mais inofensivos que pareça. Por mais inofensivos que pareça, não aceitar inimigos dentro de nós. Se eu quero que meu cônjuge tenha uma vida melhor, eu tenho que estar melhor com Jesus. Se eu quero que meu filho cresça melhor, eu tenho que estar bem com Jesus e a palavra. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai. Força e coragem. Deus nos ajuda a dizer não aos inimigos, Senhor. Tira todo o medo, toda insegurança, Deus, de querer lutar. Falta de Deus, tira de nós todo sentimento que achar que está tudo bem desse jeito. Mas nós queremos o melhor do Senhor na nossa vida, o melhor do Senhor no nosso relacionamento conjugal, o melhor do Senhor, Deus, na construção da nossa família. Por isso, Jesus nos ajuda a expulsar todos os inimigos que ficaram na terra. Amém. Nos ajuda, Senhor, a posicionar. Senhor, nós não queremos fazer aliança, Senhor, com aquilo, oh Jesus, que fere teu coração. Não queremos, Senhor, fazer alianças com inimigos, Senhor. Senhor, não queremos ser como os outros, não queremos. Porque só do Senhor, Deus, há vida e transformação. Só do Senhor, Deus, vem a justiça. Senhor, nós não queremos ser como os outros povos, mas queremos ser como o Senhor nos criou para ser. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós estamos trocando o Senhor por outros deuses. Sim, verdade. E isso tem afetado, Deus, diretamente, Jesus, as nossas famílias. Oh, Jesus, tem misericórdia. Por isso eu oro, Jesus, por coragem. Coragem, sem força. Coragem, a tua palavra diz para Josué, ser forte e muito corajoso. Na tua palavra. Senhor, que essas palavras, que a palavra do Senhor, oh Jesus, seja a palavra que venha nos transformar a cada dia, que a tua palavra que é água venha nos lavar sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, sim. Em nome de Jesus. Oh Jesus. Obrigada, meu Deus, porque temos o Senhor. Precisamos do Seu Espírito Santo. Por isso nos ajuda a identificar, Senhor. Das nossas vidas. A identificar os inimigos e rejeitá-los e não aceitá-los na nossa vida. Sim, sim. Senhor, mas ganhar essa guerra através da obediência à sua palavra. É verdade. Mas ganhar essa guerra, Deus, através de viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. É verdade, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Eu gostaria de continuar um pouco essa oração, esse apelo, né, que nós fez aqui, porque tem, quando a gente tem uma vez por ano em encontro de jovens, tem uma frase que o Marcos, ele está sempre ministrando lá, ele fala, que eu acho muito interessante, que aqui foi passado verdades a respeito de Deus, a respeito daquilo que a gente tem que responder, que a gente tem como atitude, e que a verdade, ela é como uma injeção, ela só vai fazer efeito se ela for aplicada. Então, muitas vezes a gente tem muito conhecimento, a gente vai adquirindo, a gente acha muito bacana, mas se Deus, o Espírito Santo tocou na sua vida agora, né? E você sente que tem algo que você pode melhorar, que você precisa tomar uma atitude, que você precisa confessar, que você precisa falar, é assim como o Raul bateu, que muitas vezes ser forte, e que o Raul falou, é a palavra de Deus, né? Vem de Deus, Deus deu essa orientação, ser forte e corajoso, ele sabia que a gente precisa ser forte e corajoso, a gente precisa desse incentivo, a gente precisa de alguém, às vezes dar um empurrãozinho, e
pode ser que essa palavra tenha sido esse empurrãozinho, o Espírito Santo falou no seu coração. Não deixa sua mente devagar e achar que é coisa, né, depois eu resolvo, depois eu faço. Ou assim, beleza, eu vou fazer isso, mas fica só na promessa, fica só naquele compromisso vazio com você mesmo, né? Então, se você precisa fazer alguma coisa, a gente tem um tempo aqui agora, né? Não tenha pressa de ir para casa, não tenha pressa de dormir, de descansar, você pode fazer isso depois. Deus preparou esse dia para você hoje, essa noite especial para você ouvir aqui hoje, essa palavra. Que essa mensagem não seja vazia, que ela seja aplicada e que essa verdade traga vida na sua vida. Tem esperança para você, tem algo novo do Senhor para você. Você não veio aqui só para passar umas horas aqui, para rever pessoas, mas Deus tem algo na sua vida. E você pode ter uma atitude diferente hoje, agora. Não é amanhã, não é o que você fez ontem, é agora. É o momento, é o tempo que se chama hoje. Que você pode estar tomando essa decisão no seu coração. Vamos ter mais um momento de oração. Se você sentir liberdade de conversar, se é algo que você precisa tratar com o seu cônjuge, comece a conversa aqui agora. Pode ser que você não termine essa conversa aqui agora, mas já dê iniciativa para não deixar que outra coisa atrapalhe, que outra coisa distraia. E você, pastor, esqueci, puxa vida, ontem eu estava empolgado, mas hoje eu não estou mais, então não vou mais fazer nada. Né? Que o Senhor realmente, Pai, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo. Amém. Nós cremos, ó Deus, porque o Senhor tem pensamentos de paz, o Senhor tem pensamentos de bem para nós. Nenhuma palavra aqui é acusação. Acusação quem faz é o inimigo. E nós rejeitamos a ação do inimigo agora em nome de Jesus. Deus, que o Teu Espírito Santo venha trazer o arrependimento. Amém. Nem que tenha lágrimas, ó Pai, mas que for algo que precisa ser consertado, Deus. Que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos atitude, ó Deus, de conversar, de confessar, de pedir ajuda, Pai. Que nós saímos daqui realmente, Pai, com algo definido no nosso coração, ó Deus. Que nós colocamos uma pedra agora, com a ajuda do Teu Espírito Santo, para deixar certas atitudes, ó Deus, certos comportamentos, ó Pai. Deixar aqui agora, Pai, e confessar e se arrepender, para que a nossa vida avance, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor tem de propósito para a nossa família, Pai. Deus, a igreja só faz sentido, ó Deus, se a família for forte. A igreja só vai ser forte se a família for forte, ó Pai. Deus, em cada casa aqui agora, Pai, tenha realmente assim a Tua bênção, Deus, seja protegida, guardada, Pai, agora, em nome de Jesus, ó Deus. Que o mal não tenha mais direito de tocar, Pai, mas que o Teu Espírito entre, Deus, que os Teus anjos protejam agora, Pai. Verdade, Em nome de Pai, Jesus. em nome de Jesus, Em Pai, nome em de nome Jesus. de Jesus. Deus, pela Tua misericórdia, bondade, Senhor, aleluia. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Deus, tem misericórdia, Senhor. Vamos colocar em pé. Tem Vamos misericórdia. parar um pouquinho. Se alguém estiver cansado aqui, mexe um pouquinho. Oh, Senhor, 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 as nossas